jornalista Jorge Lins passou a sua infância, adolescência e os primeiros anos da juventude vivendo com seus pais. Morou em Aracaju, na Rua de Capela, morou na Rua Siriri, mudou para Buquim, mudou para Itabaiana, o que o fez testemunha no início dos anos 60 do crime que assassinou o chefe político udenista Euclides Paes Mendonça, e também teve um convívio saudável com o pai, com a mãe, com a tia Eúnica e com os seus irmãos. É deste convívio familiar que nos fala Jorge Lins neste vídeo de memórias. Veja, eu tive duas infâncias, vamos separar assim. A primeira infância, eu era muito novo, eu morava na Rua de Capela, entre Laranjeiras e São Cristóvão. Meu pai tinha um armazém na esquina ali, aquele armazém na esquina da Rua de Capela com Laranjeiras. E eu me lembro que ele fabricava picolé, eu chupava e roubava picolé lá dentro, essas coisas eu me lembro. Mas eu me lembro da infância mais mesmo, que é a minha infância mais elaborada, já na Rua de Siriri, onde eu morei até a adolescência. Siriri ali entre Maruim e Estância, perto da Praça da Bandeira. Também passei um tempo em Simão Dias e um tempo em Itabaiana. Meu pai era engenheiro de banco, né? Ia para esse lugar e ficava lá com eles, né? Eu me lembro que em Itabaiana eu estava presente quando Euclides foi assassinado. Essa era a Rua de Siriri. Deixa eu tentar dizer, uma casa comprida, ela não era muito larga, mas era muito comprida, né? Eu me lembro que eu comecei a ter um andar no fundo, meu pai fez, os irmãos dormiam lá em cima com minha tia criou a gente, minha tia era irmã da minha mãe, solteira, criou a gente. Então ela é a grande tia da gente, tia Eúnica, o nome era muito esquisito, nunca vi na minha vida o nome desse, Eúnica. E eu me lembro muito que meu pai tinha essa história que no fundo, no quintal da minha casa, meu pai tinha feito um porão por causa da guerra. Ele disse que fez aquele. E eu cresci. Eu cresci procurando isso e nunca encontrei. Eu acho que não tinha isso, não, mas eu cresci procurando. E lá que Fernando, eu alcancei Fernando, menino ainda também, rapazinho, né? Começou a jogar botão e era muito bom de botão. E fazia botão. E eu comecei a fazer botão e jogar botão também lá. Eu joguei muito tempo futebol de mesa. Ela na área toda, mas ela tinha uma varanda. Agora, já a área fechada, né? Tinha a varanda fechada. Mas uma varandinha e vários quartos. E lá no fundo tinha um quintal, mas antes do quintal tinha um andar que ele fez, um quarto gigante, 2 quartos, mas um quarto gigantão onde, quando vinha muitos filhos, né? Que tinha muitos filhos, ia lá para cima. E lá também eu gostava muito que tinha a Praça da Bandeira, na época não era reformada assim, e lá armavam circos, né? Então minha infância foi marcada muito por circo, jogar bola era na Praça da Bandeira, né? Só no final de ano quando vinham. Quando eu me entendi por gente, Roberto já fazia escola militar, né? Roberto é bem mais velho do que eu, tipo, hoje ele teria 80 mais ou menos, 20 anos mais ou menos que eu, né? Quase 20 anos, então uma diferença muito grande, né? Mas Linneu já tinha saído também. Tanto que Linneu tem filho de 50 e tantos anos, né? Linneu já tinha saído, já tinha só os manos sozinho. Depois eu tive um período que eu convivi com o Linneu, porque o Linneu se separou e foi morar em casa comigo lá, minha mãe. Eu tinha assim, uma pessoa que criou a gente também, chamada Mãe de Lá, que por sinal era mãe da mulher de Gilson Hollenberg, aquele repórter esportivo, né? Faleceu também, morava na Rua do Maruim. E durante um período eu alcancei também o irmão do meu pai, meu tio Hermelindo, que era pianista, que ele ficou muito doente de doença artrose impressionante. Ele era protético e pianista. E ele morreu, chegou a morrer na época da morte na minha casa. Minha mãe cuidando dele. Minha mãe era uma dona de casa, né, cara? Então minha mãe e minha tia faziam tudo. E ainda tinha um empregado que ajudava. Os filhos foram criados sem ter a preocupação e que hoje é politicamente correta do homem participar. Depois que eu morei sozinho, que eu me casei várias vezes, que eu comecei a adquirir isso. Mas fui criado com comida na mesa. Quando queria uma coisa, gritava: minha mãe, oi, tia Eúnica, traga uma vitamina. Fazia comida na hora que eu chegava, a hora que fosse, entendeu? Era muito pequena a cidade de Aracaju, né? Eu estudava no Jackson de Figueiredo, né? Era do professor Benedito, dona Judite, na época era particular o Jackson. Eu me lembro que eu saía da rua, primeiro na Rua de Capela, depois na Rua de Siriri, eu saía caminhando. Já estudei caminhando do Canário Menino Jesus, que ficava na Rua do Maruim. Lembra que tem um colégio ali, Menino Jesus, particular? E eu me lembro que Aracaju era isso. Você não tinha Atalaia, ninguém ia no Atalaia, não tinha bairro Atalaia, só a praia.
né? Não existia essa parte. Eu me lembro do Augusto Franco depois, não existia Augusto Franco, não existia nada disso, né? Salgado Filho, ali era baiaria, jogava bola nos campos do Salgado Filho. Então Aracaju era uma cidade pequena, com aquele comércio tradicional, os comerciantes que meu pai conhecia todos os comerciantes moravam na Avenida Barão do Maruim, que eram as grandes casas dos comerciantes, né? O Barão do Maruim era a rua nobre, a avenida nobre de moradia de Aracaju. Augusto Mainar já estava chegando depois, mas a Barão do Maruim era a avenida nobre. Ninguém concebia na época prédio, né? Só tinha um prédio na Aracaju, que era o Edifício Liberdade, eu acho, um negócio desse, que era o primeiro. Não existia mais prédio na Aracaju, a gente só tinha essa vida. E eu tive uma vida muito regrada. Minha tia me levava na escola, até uns 12 anos de idade, mais ou menos. Eu não ia sozinho. Depois eu comecei a ir sozinho. A gente jogava bola em rua, ainda tinha essa história. Os carros passavam um pouco na rua, a gente jogava bola. Eu me lembro que uma das brincadeiras que a gente tinha era, olha, não sei se você brincou disso, ficar sentado com os amigos para ver quem ganhava chapa, placa ímpar, placa par, não sei o quê. Essas besteiras que a gente tinha de criança. Porque a vida da gente era muito resumida, realmente. Eu me lembro que não tinha televisão naquela época, né? Depois tinha televisão que pegava de Recife, muito ruim, né?